less out. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, would throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up, no point in us remaining. Qualquer semelhança com pessoas. Fatos. Local de trabalho. Não é mera coincidência. O protagonista desta história é anônimo. Porque ele habita em cada um de nós. Nas diversas profissões existentes e nos diversos locais de trabalho. Cabe a você despertá-lo, ou não. As if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Ele era o funcionário exemplar. Era aquele homem que queria estar o máximo de tempo na empresa, pois se julgava indispensável ao bom andamento do serviço e isso ainda lhe rendia muitas horas extras, fazendo-o praticamente dobrar seu prolabore mês a mês. Pai de família tradicional. A esposa do lar. Os filhos, já casado. Ele sempre trabalhou. Era ferramenteiro há mais de 35 anos em uma multinacional, com salário bom. Acostumado a fazer todas as horas extras e só trabalhava à noite. Trabalhava de segunda a segunda, raramente folgava, só saía de férias uma vez por ano porque era obrigado. Ele prorrogava todos os horários de trabalho sempre que podia. Tinha hora para entrar na empresa, não tinha hora para sair. Entrava às 15 horas, mas sempre saía de madrugada. Muitas vezes ficava trabalhando até às 6 horas da manhã do dia seguinte, praticamente dobrava os horários. Ele já estava acostumado a essa vida. A família idem. Eles já estavam acostumados a passar os feriados com ele trabalhando. A família esperando, os filhos esperando, a mulher esperando. Esperando sua chegada. Mas graças a tanta hora extra eles tinham carro do ano. A mulher tinha o próprio carro do ano. Os filhos. Ele ajudou a se formarem. Muita hora extra. Os 2 filhos, um casal, eram doutores. Nunca trabalharam até concluírem suas graduações na universidade. Hoje o rapaz é médico e a moça dentista. Ele sempre foi um bom pai e um marido bom. Só trabalhava à noite porque tinha adicional noturno e dava mais dinheiro. Ficava longe da família, mas não deixava faltar nada. Em casa tinha eletrodomésticos de ponta, computador, TV a cabo, internet, celular último tipo, cartão de crédito, ortodontista pago e ainda tinha faxineira diarista 2 vezes por semana. Conforto total à família. O tempo foi passando e ele sempre trabalhando à noite, fazendo horas extras, todas que pintassem. Já estava com 58 anos, já havia dado tempo para ele se aposentar. Aliás, já estava aposentado, mas continuava trabalhando. Já possuía muitos bens. Já havia uma belíssima casa moderna onde morava, com quase 400 metros de construção, garagem na frente para 4 veículos, bem localizada e bem equipada. Tinha também vários imóveis para renda, apartamento no litoral e chácara no interior. Porém quase não conseguia desfrutá-los plenamente, pois só trabalhava, pouco saía da fábrica. Quando havia uma festa em família ele sempre saía mais cedo, pois precisava trabalhar, fazer hora extra, mesmo no final de semana. Seu pessoal já estava acostumado. Os filhos e a mulher já administravam as migalhas de tempo ao seu lado. Mas tinham tudo. Eles tinham tudo, sempre tiveram tudo. Carro novo, escola de inglês, faculdade paga, escola de natação, roupas de marca, carro do ano, viagens para o exterior com intercâmbio etc. Mas o pai e marido era sempre em pequenos pedaços. Pequenos pedaços, nunca por completo, pois ele estava quase sempre ausente, trabalhando, fazendo hora extra. Mas ele, o maridão estava feliz, dizia a todos que tinha uma família maravilhosa, e tinha. Ele tinha um emprego bom, uma casa boa, um carro bom e dizia a todos que não queria outra vida,
queria continuar assim trabalhando por muito tempo ainda, mesmo sendo aposentado. Dizia que a esposa e os filhos o compreendiam, não reclamavam dele trabalhar tanto, até o incentivavam, pois sabiam que assim todos eram felizes. Ele dizia: em casa não falta nada. Será? Naquele domingo, ele se levantou às 10 horas da manhã. Tinha feito hora extra como de costume na noite anterior, mas estava feliz pois os filhos viriam almoçar em sua casa com as respectivas famílias e agregados. Viriam também e principalmente os netos, sua outra paixão. Era o Dia dos Pais. Almoçaram às 13 horas, ele ganhou muitos presentes caros dos filhos e da esposa. Estavam todos felizes. Estouraram champanhe, beberam vinho chileno, comeram pernil, maionese, arroz à grega, farofa e de sobremesa sorvete de chocolate. Os netinhos brincando e fazendo barulho, eram a alegria da casa. Quando o relógio marcou 14h15, ele levantou-se, abraçou um por um dos filhos, netos e agregados, beijou a esposa e saiu para trabalhar. No words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day. Era domingo, Dia dos Pais. Hora extra com adicional a 100%, mais os adicionais noturnos, ele não poderia perder. Seus filhos e a esposa já estavam acostumados. Acompanharam ele até a garagem da sua belíssima casa. Ele adentrou ao seu carrão zero e foi trabalhar. Foi feliz da vida. Era Dia dos Pais e ele foi trabalhar, fazer hora extra. Sua previsão era dobrar a noite trabalhando. Trabalhar até às 6 horas da manhã. Seriam 14 horas trabalhadas, mais adicional noturno e porcentagens. Daria um dinheiro bom, não dava para dispensar. Climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shy. Por volta das 20 horas no serviço, ele começou a passar mal. Era provavelmente indigestão, devido no almoço ter abusado um pouco da maionese e do vinho chileno, somando-se ao cansaço de suas intermináveis jornadas de horas extras. Começou a suar frio, teve diarreia, estava com fraqueza. Quase não conseguia se sustentar em pé. Mesmo sem querer foi obrigado pela situação a procurar o departamento médico da empresa. Chegando lá o enfermeiro notou que sua pressão estava alterada. Foi de imediato colocado no soro. Após os procedimentos de praxe, o médico conversou com ele e pediu para na semana seguinte fazer um monte de exames. Por fim, com a pressão arterial normalizada, o médico ordenou que fosse para casa descansar. Muito a contragosto e ainda meio enfraquecido resolveu atender o pedido do médico. Ele que havia previsto trabalhar até às 6 horas da manhã e ainda eram 21 horas. Pensou assim: que prejuízo! Iria perder umas 9 horas extras. Tudo bem, ele pensou, eu perco hoje, mas amanhã tem mais hora extra. Voltou para o setor. Guardou suas ferramentas. Foi ao vestiário. Trocou de roupa. Marcou o cartão. Chegando ao estacionamento da empresa, entrou em seu carrão zero e se dirigiu à sua residência. Eram 21h15. A esposa só o aguardava em casa, entre as 6h30 e 7 da manhã seguinte. Seria segunda-feira, dia de feira na sua região e ela costumava ir à feira logo cedo. Às vezes antes do marido voltar do trabalho, ia logo umas 7 horas da manhã no início da feira para pegar as mercadorias fresquinhas. Saindo da empresa e chegando em sua belíssima residência, ele acionou o portão automático e adentrou a garagem. Estacionou seu carro ao lado do carro da esposa. Notou que estava tudo muito quieto. O Rex, um mastim napolitano, já estava dormindo no quintal em sua casinha e as luzes estavam todas apagadas. Ele pensou, será que Adelaide já foi dormir? Entrou. Passou pela sala e, como de costume, foi até a cozinha pegar uma cerveja na geladeira. Tomaria a cerveja, depois subiria até o quarto para contar à esposa o ocorrido. Se contasse antes, ela não o deixaria beber a cerveja.
Para seu espanto, notou que havia um bilhete pendurado na porta da geladeira. A letra era da Adelaide. Ele gelou. Bilhete àquela hora. 21h35. Será que aconteceu alguma coisa? Aproximou-se da geladeira. Colocou os óculos para perto e aí pôde ler. Estava escrito assim: Amor, pegue sua cerveja na geladeira. Tome tranquilo e vá dormir. Eu fui à feira e já volto. Não precisa me esperar. Do seu amorzão. Ele primeiro ficou perdido. Pensou assim: feira a essa hora? Depois foi ficando indignado e furioso. Aí não conseguiu se conter e esbravejou. Ela foi à feira a essa hora? Ainda não eram 22 horas do domingo. A mulher não estava em casa. A feira era só no dia seguinte. Ele começou a pensar. Esbravejar palavrões e enfurecido, pegou o celular e tentou ligar para Adelaide. Ele iria chutar o pau da barraca essa noite. Acabaria com tudo. Ninguém atendia. Ele ligou de novo e nada. Ligou várias vezes e só caia na caixa postal. A cada nova ligação ele ficava mais nervoso. Começou a passar mal novamente. Não entendia. Não se conformava e não podia aceitar o que estava acontecendo. Pensava assim: depois de todos esses anos, trabalhando que nem um burro de carga, dando todo o conforto à família. Por quê? O que é isso? Eu não mereço isso. My hour of need, I truly am indeed alone again. Naturally, it seems. Em seu estado de animosidade, ele imaginou que Adelaide estaria aproveitando sua ausência para ir a um motel com o amante. Só poderia ser isso. Em sua mente perturbada pelo ocorrido, fantasiava vê-la nua em uma banheira de espuma, se deleitando com o amante mais jovem. Mas por outro lado, ele sabia e se sentia em falta. Tinha a consciência pesada devido sua negligência para com seus deveres maritais. Já havia tempo em que só se preocupava com hora extra e não dava um carinho mais íntimo à esposa, pensou. Aquilo que para ele era normal talvez faltasse para ela. Ele ficava cada vez mais nervoso pensando: há quanto tempo acontece isso? Imaginando-a agora bancando as despesas de suas aventuras extraconjugais com seu dinheiro das horas extra. Ele começou a pensar em voz alta e dizia: o que está acontecendo comigo? Sempre trabalhei tanto. Sempre vivi só para o trabalho e para dar conforto à família. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo comigo. Mas estava. Cada vez ele ia ficando mais nervoso. Começou a tremer compulsivamente. Sentiu uma forte dor no peito. Não aguentava ficar em pé. Sentou-se quase caindo. Desfaleceu sobre a mesa esbarrando na garrafa de cerveja que caiu espatifando-se no claro chão de porcelanato da cozinha. Encouragement for me. No words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day. Passaram-se mais ou menos 2 horas. Já eram 23 horas e 55 minutos. Eis que chega Adelaide acompanhada do filho Marcos que a estava trazendo do hospital. A Adelaide também havia passado mal. Teve indigestão. Alguma coisa que comeu naquele almoço do Dia dos Pais não havia lhe caído bem. Ela não ligou para avisar sua situação ao marido no trabalho pois não queria preocupá-lo e sabia que ele não gostava de ser incomodado quando fazia hora extra. Preferiu chamar o seu filho médico que a examinou e a levou ao PS para tomar soro intravenoso, que lhe proporcionaria uma melhora rápida. A Adelaide deixou o infame bilhete na geladeira falando que tinha ido à feira para não preocupar o marido caso demorasse demais no PS e não retornasse até a manhã seguinte. Assim o maridão poderia chegar em casa, dormir tranquilo e quando acordasse ela já teria retornado. Ao adentrarem a residência, ela viu o carro do marido na garagem e estranhou. Ficou preocupada. Imaginou a confusão na cabeça do marido ao ler o bilhete. Olhou para o seu celular e estava desligado. Ligou-o e só agora viu que haviam inúmeras chamadas perdidas do maridão. Gelou lembrando do bilhete. Imaginou a confusão. Lamentou não ter contado a verdade.
Passaram rápido pela sala, ela e o filho. Se dirigiram à cozinha que estava com as luzes acesas. Without so much as a mere touch, cut me into little pieces. Encontraram o marido sentado na cadeira e tombado desfalecido sobre a mesa com um bilhete amassado na mão. Ele já estava frio e pálido, estava sem pulso. O Dr. Marcos tentou reanimá-lo, não obteve êxito. O pai já havia entrado em óbito, há umas 2 horas. A forte emoção causada pelo mal-entendido, quando ele leu o bilhete, que estava ali escrito daquela forma só para não o preocupar, foi o suficiente necessário para desencadear o mal súbito. Ele leu o bilhete, não aguentou a suposta traição e a enorme raiva que sentiu fez infartar fulminantemente e morrer. A Adelaide e o filho aos prantos, ela histérica chorando e se culpando pela morte do marido. O filho médico tentando reanimá-lo, mas sentindo-se impotente perante o inevitável. Passaram-se várias horas. Já era segunda-feira, meio-dia. O silêncio se fazia presente na sala do cemitério onde se encontrava o esquife aberto com o morto exposto ao público. Lá fora muitos jardins, o sol brilhava, fazia calor. Aqui dentro da sala fúnebre, a família se encontrava reunida, a esposa, os filhos, os netos, muitos parentes e muitos amigos do trabalho do falecido, que vieram prestar condolência. O sepultamento seria às 16 horas. Todos estavam tristes. Quase ninguém conversava. Ouvia-se alguns murmúrios aqui e ali. Mas hoje, depois de todos esses anos, é a primeira vez em que o maridão e paizão não iria deixá-los em meio a uma cerimônia, para fazer hora extra. Hoje, de qualquer maneira, ele ficará e será o convidado de honra até o final da festa. Será o último a sair, sem se preocupar com o trabalho. Hoje não fará hora extra. Aqui jaz uma pessoa comum, assim como você, assim como todos nós. In an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, 'cause I did on my own, alone again, naturally. E eu detestei a vida, porque, a meus olhos, tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Tudo é vaidade. Vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, porque devo deixá-lo. Aquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato. Contudo, é ele que disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol encustaram trabalho e sabedoria. Também isso é vaidade. E eu senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2. Versículos 17, 18, 19 e 20. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
modest as appears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65